Romanos capítulo 10. A gente vai fazer a leitura do verso de número 1 ao verso de número 4. Romanos capítulo 10, verso 1 a 4. O tema da nossa mensagem, da nossa reflexão nessa manhã, o zelo que não se baseia no conhecimento. O zelo que não se baseia no conhecimento. Romanos capítulo 10, verso de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe nosso coração, à luz de sua palavra. Meus irmãos, esse texto, o apóstolo Paulo continua explicando o porquê os judeus rejeitaram a Cristo, porque os judeus rejeitaram o Messias. O apóstolo Paulo vai mostrar que há uma responsabilidade dos judeus, há uma responsabilidade humana na rejeição do Messias. E o curioso é que Paulo vai dizer que esses irmãos eram zelosos por Deus. Esses irmãos eram zelosos pela palavra de Deus. É curioso a gente olhar para o texto e perceber que esses irmãos que rejeitaram o Messias eram religiosos que deviam estar aguardando a salvação, que deveriam estar aguardando a manifestação do Messias. Esses homens eram zelosos por Deus, mas o zelo desses irmãos não se baseavam no conhecimento. Paulo vai mostrar que ele desejava a salvação desses irmãos. Paulo desejava que os da sua raça, fossem salvos, porque Paulo amava esses irmãos. Mas é curioso também pensar como Paulo age em amor. Porque como Paulo age em amor é muito diferente daquilo que as pessoas pensam hoje do que é agir em amor. Veja, Paulo está olhando para os seus, está olhando para a realidade desses irmãos e está percebendo que eles estão buscando um caminho que não é o caminho de salvação. Embora sejam zelosos por Deus, embora sejam religiosos, eles estão rejeitando a salvação porque rejeitaram o Messias. E o que Paulo faz então diante disso? Paulo vai dizer a verdade. Paulo vai demonstrar que aqueles irmãos estavam errados. Paulo não se cala diante da ignorância dos ignorantes. Paulo não se cala diante de pessoas que estão acreditando em uma verdade que não é verdade. Paulo, por amor, ele fala. Paulo, por amor, ele aponta o caminho. Paulo, por amor, ele mostra e tenta, então, provar que os judeus, os seus, aqueles que ele amava, estavam errados. Infelizmente, hoje, nós não agimos assim. Infelizmente, hoje, nós acreditamos que, por amor, nós não deveríamos dizer a verdade. Porque a verdade, ela incomoda. A verdade, ela machuca. A verdade, ela confronta. A verdade, ela exorta. A verdade, ela julga. A verdade, ela incomoda. E muitos de nós, com uma atitude um tanto quanto politicamente correta, para não perder, muitas vezes, o relacionamento, nós negamos a verdade para as pessoas. Nesse ponto, nós somos negacionistas. Nós negamos a verdade para as pessoas. Sabemos da verdade, conhecemos o caminho, temos o evangelho que Deus nos revelou, olhamos para os nossos, percebemos que eles estão buscando um caminho, muitas vezes, de religiosidade, mas não pelo evangelho, e simplesmente buscamos atender, talvez, a convivência
o relacionamento em detrimento da verdade. Isso não é amor. Isto não é amor. Se acharmos que amor é negar a verdade para alguém, na verdade, nós ainda não entendemos a verdade. Paulo, ele não fica calado na ignorância dos ignorantes. Ignorância aqui não é uma pessoa rude, uma pessoa bronca, mas ignorância aqui é alguém que nega a verdade. E de alguma forma nós somos ignorantes em muitas áreas do saber. Ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Porém, a verdade que nós não deveríamos ignorar, o conhecimento que nós não deveríamos ignorar, é o conhecimento da salvação. É o conhecimento do Evangelho. Porque é esse conhecimento que vai trazer reconciliação. É esse conhecimento que vai trazer salvação. É esse conhecimento que vai trazer transformação de vida. Quando a gente, então, sabe dessa verdade, mas não alerta os ignorantes dessa verdade a respeito do falso caminho, nós estamos fazendo exatamente ao contrário daquilo que a Bíblia apresenta para nós como amor. Paulo, então, faz exatamente o contrário. Hoje, as pessoas acreditam de verdade que existem muitos caminhos que levam para Deus. Hoje, as pessoas acreditam que Deus é um só e de que todos os caminhos que os homens trilham são caminhos que chegam a Deus. E a gente esquece do que Provérbios capítulo 14 nos diz, que há muitos caminhos que parecem ser bom ao homem, mas o final é um caminho de morte. A gente esquece que João capítulo 14, Jesus se auto-titulou como o caminho para Deus. O caminho para o Pai. Jesus deixa claro que existe apenas o caminho para o Pai. Portanto, quando a gente olha pessoas boas, pessoas que nós amamos, trilhando uma vida longe de Deus, porque desconhecem o Evangelho, quando nós nos calamos, nós não estamos amando. Então o exemplo de Paulo precisa ser o nosso exemplo. O exemplo de Paulo precisa nos guiar à maneira pela qual nós devemos agir. Paulo diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. O desejo do coração de Paulo, a oração de Paulo, era que esses irmãos fossem salvos. E ele ainda vai testemunhar dos irmãos, ele vai dizer, ele vai testemunhar dos seus, ele vai dizer, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. E aqui a gente aprende uma outra verdade. Podemos ter zelo por Deus e mesmo assim rejeitá-lo por ignorar o conhecimento. Podemos ser zelosos pela causa de Deus, podemos ser zelosos por Deus, mas mesmo assim negá-lo, mesmo assim rejeitá-lo por falta de conhecimento. Paulo está dizendo que aqueles irmãos, eles eram zelosos por Deus. Eles tinham zelo por Deus. Os judeus eram um povo que defendia que existia apenas um único Deus. Eles eram monoteístas em uma cultura politeísta. Eles afirmavam que o verdadeiro Deus era o Deus dos patriarcas. O verdadeiro Deus era o Deus de Moisés. Mas mesmo tendo o zelo da lei, mesmo tendo o zelo das coisas de Deus, o zelo daqueles irmãos fizeram com que eles rejeitassem a salvação. Isso mostra para nós que é possível sermos religiosos, é possível defendermos a Deus, é possível estarmos na religião
e mesmo assim negarmos a salvação. Isso mostra para nós que é possível ser religioso e não ter salvação. E parece que isso é algo que aconteceu apenas com os judeus. Talvez você diga, não, pastor, mas isso aí é os judeus. São os judeus no primeiro século. Na verdade, eles foram tão zelosos com a lei que buscaram um meio para obedecer à lei e fizeram disso uma maneira de justificação. Por isso rejeitaram o Messias. Mas isso foi um problema só dos judeus. Será? Será que não foi esse o problema da igreja romana? Será que não é esse o problema da igreja romana? Será que não é esse o problema das igrejas evangélicas hoje? São religiosos, amam ou pensam que amam a Deus, têm zelo por Deus, mas rejeitam o único meio que Deus estabeleceu para a salvação. Como assim, pastor? Como é que os romanos fizeram isso? Eles eram doutores, eles conheciam teologia. A igreja romana tem tanta tradição, os primeiros concílios, os pais da igreja, os teólogos da Idade Média, como assim eles não tinham conhecimento? Quando a gente olha para a igreja romana, a gente percebe que o muito conhecimento que eles tinham, o zelo que eles tinham pela religiosidade, fizeram com que eles esquecessem o conhecimento que Paulo está dizendo aqui nesse texto. E qual é o conhecimento? É o Evangelho. A igreja romana perdeu o Evangelho. E por que perdeu o Evangelho? Porque a igreja romana passou a pregar uma salvação pelos sacramentos da igreja. Nós precisamos dos sacramentos para a salvação. O que a igreja romana fez? Ela criou um caminho de salvação. Sem o Evangelho, a gente pode ter zelo por Deus, mas nos perderemos na nossa religiosidade. E será que não é isso que está acontecendo nas igrejas evangélicas nos nossos dias? A reforma protestante veio e disse, não há salvação por obras, a salvação é só por meio de Cristo, é pelas obras de Jesus, nós somos salvos por meio da fé somente. Mas será que hoje as igrejas evangélicas dos nossos dias pregam a salvação só por meio da fé? Pregam a salvação somente pela obra de Jesus? Será que é isso que nós ouvimos nas nossas igrejas ditas como igrejas evangélicas? Será que é isso que está sendo pregado nos púlpitos? Que não há outro caminho de salvação, somente Jesus Cristo? E talvez a gente até escute assim, a salvação é só por Jesus, creia em Jesus, que Jesus vai ser o Salvador e Senhor da sua vida. Ok, mas não para aí. Mas você precisa fazer alguma coisa. Meus irmãos, na ordem dos pastores, agora na Convenção Batista Brasileira, um pastor renomado na denominação, que faz parte da diretoria, ele pregando para os pastores, ele disse, isso está gravado, ele disse, vocês pensam que a salvação é só por meio de Jesus Cristo? Não, Senhor, ele disse. É Jesus Cristo, mais as obras que nós fazemos uns pelos outros. Leia o texto de Mateus 25, ele disse. Olha lá que Jesus disse. Eu estava preso e vocês não me visitaram. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. E aí ele conclui dizendo, a salvação é por Jesus, mas pelos relacionamentos. E isso? Como assim? Como assim? Como a salvação pode ser por Jesus e mais relacionamentos? Como a salvação pode ser Jesus e mais obras de santidade?
Como assim a salvação tem que ser por Jesus e mais as nossas ofertas financeiras? Como assim? Então, podemos ter zelo por Deus e mesmo assim rejeitá-lo por ignorância do conhecimento do Evangelho. Ah, meus irmãos, Paulo amava os seus, ele observou a falha daqueles irmãos e por amor ele orava por eles e apontava o caminho da verdade. Nós estamos fechando os olhos para a verdade do Evangelho. Estamos deixando a vida nos levar como igreja, como uma instituição de Cristo. Depois, as futuras gerações vão colher o resultado da nossa negligência. Não existe uma salvação que seja fora do Evangelho. Não existe. Ou a gente aprende a descansar na obra de Jesus, ou nós estaremos perdidos. Não há outra alternativa. Ou a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar, confiando que Jesus pagou o preço do meu pecado e por isso eu tenho reconciliação com Deus. Ou eu estarei perdido. Ou eu encontro paz na obra de Jesus, no entendimento que o que Ele fez por mim é suficiente para me salvar. E por meio dele, Deus mudou o seu relacionamento comigo, porque por meio de Cristo eu sou reconciliado e agora Deus está do meu lado. Ou eu estarei perdido. E será que a gente consegue descansar nisso? Ou sempre há uma dúvida dentro da gente, mas espera aí, mas será que é isso mesmo? Será que eu não tenho que fazer uma coisinha? Paulo está mostrando que aqueles irmãos, eu chamo de irmãos porque eram povo de Deus, eles rejeitaram o Messias porque eles ignoraram a justiça que vem de Deus e procuraram estabelecer a sua própria. Não se submeteram à justiça de Deus. Paulo, no verso 3, então, diz a razão do porquê, embora eles fossem zelosos, embora eles fossem religiosos, o porquê eles rejeitaram o Messias. Paulo diz, então, eles ignoraram a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. O que Paulo está dizendo é, Deus apontou um caminho, Deus fez uma promessa de salvação, e ao invés de os judeus descansarem nesta promessa, descansarem por fé, eles ao invés de acreditarem nesta promessa, eles rejeitaram, estabeleceram um próprio meio, uma própria forma de se justificar diante de Deus. O que eles fizeram aqui é o que toda religião faz. E o que toda religião faz? Busca meios para se achegar a Deus. Toda religião que existe neste planeta, e são muitas, é uma tentativa de fazer com que o homem consiga se achegar a Deus. Só que não há nenhuma religião capaz de fazer isso. Porque a única maneira de sermos religados a Deus é a maneira que Deus providenciou. Em outras palavras, o que a Bíblia diz é que se nós fizermos uma escada daqui para o céu, nós nunca chegaremos. Nós só estamos subindo ao céu porque veio uma escada do céu à terra. Percebam? É o que o Evangelho diz. É o que a Bíblia diz.
Toda religião é uma tentativa de construir uma escada daqui até o céu. Mas nós nunca chegaremos ao céu pelas escadas que nós construirmos. A única escada que podemos subir aos céus é a escada que desceu do céu até nós, Jesus Cristo. É o que a Bíblia afirma para nós. É o que a Bíblia afirma para nós. Portanto, eles rejeitaram essa justiça. Eles não compreenderam o que Paulo vai dizer no verso 4, que diz que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo. E fim da lei aqui, a gente poderia dizer que tem pelo menos três entendimentos. A palavra no grego pode significar três coisas. Pode significar fim de objetivo, de finalidade, ou seja, a lei aponta para Cristo, o objetivo da lei é nos conduzir a Cristo, como Paulo diz em Gálatas, a lei é o tutor que nos leva a Cristo. Então, o fim aqui pode significar objetivo, pode significar finalidade, pode significar cumprimento. Como diz Jesus no Sermão do Monte, ele diz, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Vim para cumprir a palavra do Senhor. Mas também a gente pode entender que fim aqui é fim mesmo. Em qual sentido, pastor? Se a lei de Deus permanece sobre nós, nós estamos na quinta-feira numa série falando sobre os 10 mandamentos. A ética cristã é baseada nos mandamentos dados a Moisés. Como assim o fim da lei a si mesmo? O que Paulo pode estar dizendo aqui para nós, usando essa palavra, é que em Cristo se encerra toda a possibilidade de salvação por meio da lei. Mas isso então é só no Novo Testamento? Não. Porque o judeu do Antigo Testamento, ele precisava olhar para a lei, perceber sua incapacidade de cumpri-la e crer na promessa de salvação que Deus havia estabelecido. Portanto, Cristo é o fim da lei no sentido de que somos incapazes de sermos justificados por meio dela. Se buscarmos a salvação por meio da obediência, o que vai gerar em nós é frustração. É o homem de Romanos 7. Decepção, frustração. Mas quando começa Romanos 8, verso 1, ele diz, aquele que está em Cristo não há mais condenação. Então, por que Cristo é o fim da lei? Porque nós já morremos para a lei e agora estamos em Cristo. A lei não está mais sobre nós no sentido de nos condenar, porque a consequência da quebra da lei, que é a morte, está agora sobre Jesus, que morreu em nosso lugar e ressuscitou vencendo a morte. Então não há mais consequência da lei sobre nós. Então nenhum de nós deveríamos ter medo do inferno. A gente não crê que Jesus nos salvou? Cremos que Jesus nos salvou. Então nós não deveríamos ter medo do inferno. O que Paulo está dizendo, então, é que aqueles irmãos não compreenderam a finalidade da lei. Eles não compreenderam que Cristo cumpriu a lei. Eles não compreenderam que o único meio de nós não sermos condenados é quando nós estamos em Cristo, por meio da fé. O que os judeus, então, ignoraram foi o Evangelho. Foi a justiça estabelecida por Deus, que a própria lei e os profetas testemunhavam, como diz Romanos 3, verso 21. A justiça que apontava que o único meio de receber a salvação é mediante a fé. E sempre foi assim, até para os judeus do Antigo Testamento, como diz Paulo em Romanos 4.
Porém, os judeus do primeiro século buscaram um caminho de justificação pelas obras da lei. Os romanos buscam justificação pelos sacramentos da igreja e muitos evangélicos buscam salvação em Jesus e mais alguma coisa. Só no evangelho, queridos, nossos pecados são punidos e ao mesmo tempo perdoados. Só no evangelho a santidade e o amor de Deus são igualmente evidenciados. Sem o evangelho poderemos viver uma vida, entre aspas, santa, sem amor, que é legalismo, porque é impossível uma vida de santidade sem amor, ou uma vida em amor sem santidade, que é libertinagem. E é impossível uma vida em amor sem santidade. Só no evangelho a justiça e a graça se equilibram. Só no evangelho. Portanto, por que os judeus rejeitaram o Messias? Porque eles não creram nas boas novas de salvação. Em últimas palavras, os homens são responsáveis por sua condenação. Porque eles preferem continuar trilhando caminhos ou construindo caminhos para si, do que se submeter a um único caminho que Deus nos deu de salvação. Portanto, naquele grande dia, não haverá ninguém que poderá se levantar diante do tribunal de Deus e dizer: Senhor, tu és injusto de me condenar. Porque todos que estiverem diante do tribunal de Deus saberão que são condenados por conta dos seus pecados e porque rejeitaram um único meio de salvação. Paulo então quer mostrar para nós, embora Deus seja soberano para salvar, nenhum ser humano é capaz de apontar o dedo para Deus. Nenhum ser humano é capaz de ter a moral suficiente para dizer para Deus que Deus está errado. Só cabe a nós nos submetermos a um único caminho que Deus estabeleceu: Cristo Jesus. Portanto, nós já sabemos dessa verdade. Mas a que ponto essa verdade é real na nossa vida? A que ponto eu e você compreendemos essa verdade de tal maneira a sermos instrumentos de Deus para alertarmos a outros que nós amamos, de que não há outro caminho para a salvação, somente Cristo Jesus. Se continuarmos a acreditar na autonomia do ser humano, em viver suas próprias escolhas, seu próprio caminho, o que nós estaremos fazendo com outras palavras, é lavando as mãos, entregando aqueles que amamos à perdição. Se eu e você, de alguma forma, desejamos a salvação dos nossos, assim como Paulo desejava a salvação dos seus, devemos fazer como Paulo, orar por eles e mostrar que só existe um único caminho de salvação: Jesus Cristo. Enquanto nós tolerarmos, em nome do amor, a ignorância dos ignorantes, o que nós estaremos fazendo nada mais é do que lavar as mãos e deixar que aqueles que amamos se percam, porque rejeitam um único caminho da salvação. Há um meio para sermos salvos. E esse meio para ser salvo é a única solução e um único remédio para a humanidade. Sabe que às vezes a gente pensa é que a salvação, vou repetir isso e não canso de me repetir, como diz Paulo em Filipenses, é que a salvação é quase que como eu posso dizer, é quase uma ideia filosófica. É como se
a salvação fosse um alcançar de almas, que pega essas almas e reserva um lugar para elas após morte. A gente tem no nosso imaginário essa ideia de salvação como livrar as almas do castigo eterno. A gente é tão influenciado pela Igreja Romana, porque a nossa cultura é estabelecida por meio da Igreja Romana, que a gente tem essa ideia de salvação como uma alma que é salva apenas do castigo eterno. Então, na nossa cabeça, salvação é livrar as pessoas apenas do fogo eterno. O importante é isso. E aí a gente cria métodos para aliviar nossa própria consciência. E diz assim, mas pelo menos aquela pessoa levantou a mão. Pelo menos ela repetiu a oração comigo. Pelo menos ela no último dia, Deus pode ter falado com ela ali e ela ter se arrependido. Sim, de fato, isso tudo pode acontecer. Pode ser que a pessoa repita a oração e é genuíno e ela seja salva. Pode ser que ela levante a mão e seja genuíno e ela seja salva. Pode ser que no último dia ela se arrependa, ela crê em Jesus e seja salva. Sim, mas salvação não é apenas isso. O Evangelho é o único remédio para a transformação da sociedade e da humanidade. Nós criamos a ideia de que vamos salvar as pessoas, mas enquanto esse último dia não chega, as pessoas podem continuar vivendo do seu jeito, na autonomia da razão, vivendo de qualquer forma, que não há problema nenhum. Está tudo certo. A gente cumpre a nossa missão como igreja, apenas salvando as almas do castigo eterno. Quando, na verdade, a gente sofre o tempo todo, a gente reclama o tempo todo da injustiça da sociedade. A gente reclama o tempo todo da degradação moral. A gente reclama o tempo todo da cultura pornográfica em que a gente vive. A gente reclama o tempo todo das coisas que acontecem na sociedade. E sabe o que a gente acredita que fizeram a gente acreditar? Que isto vai resolver por meio da educação. Isto vai resolver por meio dos princípios. Só há um remédio para isso. É o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Só há um remédio que transforma o homem de dentro para fora. O Evangelho. O resto é tudo remendo. É tudo maquiagem. É maquiagem. É pegar o defunto e prepará-lo para o caixão. Sabe, quando o defunto morre, ele vai ser perfumado, maquiado, colocado numa roupa, no caixão e cheio de flores. É isso que a gente está fazendo. A gente está caminhando, está maquiando as pessoas para a morte. Porque só existe salvação no Evangelho. Largue essas idolatrias, essas ideologias, que não traz ensinamento prático algum, não traz mudança de vida e de coração das pessoas. Nós precisamos conhecer o Evangelho e tentar traduzir o Evangelho nas práticas da nossa vida. A gente precisa viver pelo Evangelho. Devemos criar as crianças no Evangelho. Devemos viver o casamento no Evangelho. Devemos trabalhar por meio do Evangelho. Ah, pastor, como é que a gente traduz isso? Meus irmãos, a gente vai precisar de mais tempo para falar sobre isso e não hoje. Mas, por exemplo, a gente tem uma escola bíblica dominical, uma classe falando do Evangelho e o trabalho. Como é que a gente vive o Evangelho no trabalho? A gente tem uma classe na escola bíblica dominical de fala de como a gente vive o Evangelho na criação dos filhos.
A gente tem uma classe na escola bíblica dominical que fala como a gente vive o evangelho no casamento. Então, nós precisamos permitir que o evangelho entre dentro da gente, nos dê paz com Deus e mais, nos dê o senso de vocação e de chamado e de propósito para a nossa existência. A tua vida tem um propósito. E certamente o propósito da sua vida não é viver para você mesmo. A tua vida tem uma razão de ser. E ela está intimamente ligada em viver o Evangelho de tal forma, de testemunhar o Evangelho de tal forma, a demonstrar para o mundo que não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo. É isso que Deus espera de nós. Portanto, devemos, em amor, alertar a ignorância dos ignorantes. Devemos lembrar que não basta ter zelo por Deus, porque se esse zelo não se basear no conhecimento do Evangelho. Devemos lembrar que se o conhecimento do Evangelho for ignorado, nós e os nossos estarão perdidos. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Ministério de Louvor, por favor, se aproxime. Vamos orar.